Ô, Formiga, que da hora, hein, cara? Que da hora, mano. Chegamos, tio. Rec nas cans. Um grande sonho aqui. Rádio Busão. Rádio Busão, cara. Rádio Busão. Já perdi as contas das Pô. entrevistas, mas a Juliana fez a primeira temporada aí. Foi uma pancada enorme de entrevistas, gente da cidade toda, né? Artistas da melhor qualidade, certo? Rua total, né? Todo mundo, cara. Todo mundo aí que, tá ligado? Não começou em berço de ouro, Sim, aquelas sim. ideias. Só o pessoal da luta isso. mesmo, né? A última entrevista que a gente fez foi com o Wes Bom Garoto, Ayrton Thiago, artista plástico ali do Jardim Peri, né, mano? Um mano, nome forte, forte, forte no grafite aí. Legal. E estamos aqui com você, né, cara? Que eu já vou tirar uma história do baú aí. Manda. Que eu já tô matando um sonho de infância aqui, velho. Fazer rádio. Não, de fazer rádio, e eu ficava vendo as ondas tropicais da Dona Sônia Abreu. Lá nos idos da Fala Rua disso. Augusta. Fala disso. Cara, ó, 1900 e carqueirada, lá antes disso até. conta pra A nós, mulher cara. parava com a combeta e fazia exatamente isso aqui. Aí ela era DJ. Inclusive, acho que foi a primeira DJ do Brasil, se não do Brasil, de São Paulo, com certeza. Dona Sônia Abreu. Morreu agora há pouco, aí 2009, eu acho, não tenho certeza. E aí era aquele tempo que não tinha telefone celular, não tinha internet. Pode continuar, eu vou fechar a porta aqui só. Não tinha essas facilidades que a gente tem hoje aí dos algoritmos e tudo mais. Ela ligava lá, mandava carta para os amigos que moravam na gringa. Aí os caras compravam o LP lá, LP, né, meu? De baquelite. Carta selada, né, mano? Carta selada e os cambal. Aí comprava o CD de reggae, mandava, aí ela lia aquele troço todo, transcrevia pra mídia que ela usava lá, que eu nem lembro se era fita cassete, que diacho que era. Ia pra Rua Augusta, numa loja que tinha um púlpito, não, como é que é o nome daquele? Coreto, tinha um coreto, parava a combeta lá. Era o que? Era uma galeria ali no... Não, era uma loja aí, não lembro do que. Tinha um coreto dentro da loja? Era um... Puta, Pé velho. direito alto, então, era uma coisa meio doida. Não era um fantástico, assim, era uma construção, porque na Augusta, lá, se você olhar aquelas casas, ainda hoje tem, você olha aquela portinha, você entra na portinha, lá dentro você começa a subir, tem um quintal enorme com árvore, com pracinha, com fonte d'água, ainda existem esses tesouros ali na Rua Augusta. E essa casa era disso aí, era de algum antigo burguesão lá que... foi jantado aí como é que é o termo bacana que a prefeitura gosta de usar? Gentrificação, né? Que louco. Foi gentrificado, que só ferrou todo mundo, os que não tinham grana ficaram mais sem grana ainda, ou de sempre. E ela fazia ondas tropicais ali. Falava do reggae, falava da história daquele LP, do tal do artista. E eu olhava, cara... E que reggae era forte nesse momento? A gente tá falando aí anos 80, né, velho, cara? Ou antes. Era a melhor e maior banda de reggae do mundo, que era Black Uhuru. Que era... Uhuru em Swahili, acho que é liberdade. Liberdade negra. Black Uhuru. Que doido, cara. Botava o Black Uhuru, ninguém nem sabia que diabo era isso aí, Black Uhuru, mas era bom pra caramba. Não, né? e o louco de você citar o Swahili e o reggae, que me veio uma referência muito doida na cabeça. Eu estudei Kiswahili, né? Que o Kai fala língua Swahili, né? Tipo, português em Swahili é que português, né? Então você diz língua, que é língua em Swahili. E outra banda de reggae, mano, de uns parceiros meus aí, o Maneva, é um nome também, né, que vem do Swahili. Eu não lembro se foi... Por que eles usaram Swahili, se tinha a ver com as nossas conversas, que eu estudava o Swahili na época, mas... Pode ser, a gente não sabe de onde vem, né, as coisas, mas tem tudo a ver. Então já tinha essa outra banda com nome Swahili
Fala um pouco mais dessa banda aí. Antes até de você Ah. falar dessa banda, cara, né? Se apresenta. Eu sei que não é à toa que você é o convidado da Rádio Busão, né? Porque além de uma história pessoal monstra, você é um contador de anedotas nato, né? E um cara que você que veio da MTV, desde já vale anunciar isso. Faz tempo. Não é o homem enciclopédia, o Fábio Massari, né? O homem enciclopédia do rock, Fábio Massari. mas você tem né, uma capacidade de organização de memórias, cara, que não são simplesmente ou apenas as suas memórias pessoais, né? Mas em todos os momentos que a gente se encontrou aí pela cidade e tal, você sempre tem, né, um acervo muito grande de vários temas que são temas que nos interessam, né? Então a gente vai passar aqui, claro, né, por essa historiografia, né, da MTV em algum momento, porque ela passa pela sua vida. Acho que tem momentos também históricos que você, né, pessoalmente participou e momentos políticos interessantes. Acho que vale contar um pouco dessa fase combativa sua, e hoje você tá aí todo verde-oliva aí no rolê. Eu já falei, mano, já veio provocando, nós vamos ter que passar por essa parte da história. E aí, também, né, falar um pouquinho da música, mas antes de mais nada... Eu queria lutar, mas não com esta farda. Quem é Ricardo Formiga? E na verdade você tem um Matarazzo no nome aí, cara. Fala um pouquinho pra gente. Quem é Ricardo Formiga, cara? O Matarazzo é gracejo do destino, né? Puta vida. Minha família veio lá de Santa Maria de Castelo Abate, que... Onde fica isso? É uns 30 quilômetros de Nápoles, né? E eu fiz o caminho inverso, porque o seu Francesco virou o italiano mais rico do mundo, né? E eu consegui virar o mais durango da família, sem teto, sem casa, sem emprego. Mas tive um grande tesouro por parte da minha mãe, que foi as ideias de meditação, de respiração. Então, mesmo morando na rua, fazia meditação, mantinha um equilíbrio mental, assim, porque senão você vai pro vinagre, né? Mas, ó, vou te ajudar a organizar, porque eu sei que fazer um resumo apertado de uma história de vida com certas complexidades não é fácil. Antes, você já anunciou, falou do rolê sem teto, né, e de um tempo na rua. Mas antes de chegar nessa situação limite, né, conta um pouquinho, cara, assim, como foi sua infância? Sim, e qual a relação, né, com esses, né, antecedentes italianos? Então, meu avô é italiano, minha mãe nasceu lá, em Santa Maria de Castelo Abate. E aí a turma, acho que por conta do Francesco Matarazzo virar o cara lá que ele virou, toda a italiana, todos os primos pobres lá de Santa Maria de Castela Baixa e Alta, vieram tudo pro Brasil, né? Uns mais que tinham o tirocínio, né? Palavra da polícia, né? Tirocínio. Detetive tem tirocínio. Foram para Nova York. Os que foram para Nova York se deram um benzaço lá. Construíram fábrica de macarrão, fábrica de cabeação de luz elétrica das ruas lá. Hoje em dia, essa terceira geração aí, os caras tudo diretor das empresas lá e tal. A minha turma veio para cá, eram confeiteiros padeiros, aí abriram padaria, esses negócios aí. E ninguém ficou milionário, mas tocava o barco, né, meu? Era uma época que você tem uma padaria, não é igual agora, né? Você tem uma padaria, o cara é bacana, né? Era uma padaria igual a padaria que a gente conhece aqui na periferia. Aquela coisa humilde lá, fazia uns... Só que os caras eram bons, né? No rango lá. A infância foi meio maluca, porque eu sou meio... filho de mãe solteira, assim, minha mãe era meio rebelde, era de teatro lá, não queria entrar naquela linha lá que os caras queriam colocar as mulheres naquele nicho de submissão, era uma mulher belíssima, uma ruiva belíssima. Puxei meu pai, que era feio igual um diabo, né? Então até nisso me dei mal. E a infância foi maluca, porque
a turma não era do futebol, a turma era do tatame. Você nasceu aonde, cara? Ou na Lapa, velho. Na Zona Oeste. Isso em que Lá, ano? 1964. Tô coroa já. 64, 59 anos. Você nasceu num ano esquisito, hein, cara? Pô, 64. esquisito e com esses italianos anarquistas que vieram. Então eu lembro que eu tinha 74 você tinha 10 anos e ainda estava radical, né? O aperto da pra ditadura. pra caramba. E 84 a gente estava, então, ciclos aí da sua, né, digamos assim, pré-adolescência. Adolescência e juventude foi dentro do regime, cara. Totalmente. E tipo assim, na infância os caras traziam aquelas revistas, porque o Partido Comunista na Itália era legal. Aqui, velho, você tem uma foice e um martelo, ia pro DOPS lá, pra Delegacia de Ordem Política e Social. E a italianada era meio rebelde em casa lá, os caras com as revistinhas lá do Partido Italiano, do Partido Comunista Italiano lá, que aí os vizinhos falavam, pô, seu Luiz, como esse negócio, os caras, era uma puta história louca, assim. E minha mãe tinha um grupo e uns amigos que lá atrás já falava como é que ia ser comércio de relações exteriores com a Confederação de Mundos da Galáxia. Então eu já tive aquela infância que era para estar na camisa de força hoje em dia, né? Porque os caras falavam de contato extraterrestre, de marcar encontro com ET, e essa coisa ficava acontecendo. Esse né? grupo ainda existe, cara? Olha, existem os remanescentes, né? Mas mudou o nome? Não, tipo... continuam fazendo certos trabalhos lá, mas as pessoas ou evoluíram, que eu acho que é o meu caso, eu fui acompanhando a mudança dessa coisa. Tem uma palavra, acho que até é usada na Bíblia, metanoia, né? Que é mudança espiritual e mental. Né? Eu acho que eu sofri uma metanoia e fui para outra vertente, que é o humano resolver problema de humano, né? Então você não precisa mais de ET, quer dizer, nunca precisou, né? Algumas pessoas ainda tem na internet, está cheio, no YouTube está cheio, né? De salvadores da pátria, que vai vir com a Confederação de Mundos da Galáxia. Isso aí é loucura. E sua mãe estava ligada a esse grupo nisso. organicamente, assim. Sim, fazia comunicações lá com os caras. E quais eram, né, os instrumentos técnicos para esse tipo de comunicação nesse momento, cara? Era o rádio? Não, era você entrava em estados meditativos, pegava um caderninho, que é o que eu uso até hoje, aí deixava o braço mole lá e vai recebendo as informações, mas não seria uma psicografia, né? Parece, né? Parece, mas não, então é um pouquinho diferente da história. E aí marcava os encontros. Não tinha nada do kardecismo, assim, do Kardec lá, essa coisa das mesas girantes e tal. Não tinha nada. Se bem que depois, a partir de 1990, eu não vou lembrar agora, eu entrei numa coisa que era o Grupo Rama, que existe até hoje, foi famosão no mundo inteiro, que era com os irmãos Pazuells, que era o Sisto Pazuells, o Carlos Pazuells. O Carlos Pazuells virou... O Grupo Rama brasileiro. O Grupo Rama Brasil. Eles eram peruanos. O Carlos Pazuells, que era um dos irmãos do Peru, ele transicionou, agora ele é Verônica Pazuells, e foi uma história louca, porque eles eram filhos, o pai deles lá tinha um negócio no Peru que chamava Instituto Peruano de Relações Interplanetárias, que era bancado pela Secretaria de Cultura. Então o Peru lá nos anos 70 era mais moderno que qualquer lugar do mundo, porque a Secretaria de Cultura bancava um negócio de pesquisa de vida extraterrestre. E o Peru, ele tem uma geografia, não sei se tão privilegiada quanto o Chile, mas o Chile é o que é na observação do espaço e posicionamento, né, dos observatórios, porque é um lugar especial mesmo no planeta, né, cara? O Peru tem essa característica geográfica e espacial também? Então, reza a lenda que ali tinha um espaçoporto que era um entra e sai de nave ali. Até explica aquela coisa de Nazca lá, era uma história assim, né?
Os desenhos que os hoje desenhos, são vistos né? do alto, Os né, das desenhos ruínas são- incas e tudo mais, É. reforçam essa narrativa. E tem lá uns túneis lá, tem um livrinho que é As Mensagens das Pedras Gravadas de Ica, do doutor já falecido, Xavier Cabreira, Darquea, Darquea Cabreira, uma coisa assim. Sensacional, né? Tive lá no Peru, nesse museu, conheci o doutor Cabreira. O cara fundou a cidade de Ica, fundou o hospital lá, a família dele fundou lá o lugar, o cara morreu com câncer, pobretão, de ser desacreditado, porque ele começou a achar uns seixos rolados lá, que cada sequência dessas pedras é uma biblioteca de cliptólito, ele chama de cliptolito. É uma sequência de pedras gravadas, dando lá nascimento e gestação de certos dinossauros, o uso de dinossauros como alimentação de um grupo de caçador com altíssima tecnologia, tá tudo nas pedras lá. E você olha, você vai no museu, você vê umas pedras, elas tem pedra lá de 1 quilo, de 300 gramas, e tem pedra de 500 quilos, meu. E todo mundo falando que aquilo era uma fraude. Como que isso foi, né, movido e posicionado ali como... Então, as pessoas que falam que é uma fraude nunca foram lá e permitiram ao cara fazer datação de carbono 14. Aí eles foram atrás de umas pessoas lá da área que falaram que elas é que esculpiam aquilo. Aí tá, então pega aí o que você esculpiu. Pô, tinha uma Coca-Cola, um caminhãozinho. E as pedras do Museu de Ica, mensagens complexas de biologia animal, de cultivos, de aerodinâmica. Pô, impossível. E fora que o cara, só o da Arqueia tinha 11 mil pedras. E tinha mais de 80 mil espalhadas lá. Aí o cara fala, leva mais ou menos um mês cada pedra pra gente esculpir, porque é um seixo rolado que tem lá no Peru, é duro pra cacete aquilo, meu. E aí o cara apresentou umas ferramentinhas lá, não dá, meu. Se você botar um mês, aquelas 11 mil pedras mais as 80 mil... Um enigma. Não dá. Tem um enigma a ser Então decifrado. isso aí veio de um depósito mesmo de areia, que ele conta a história lá no livro e tal. Veio de um depósito mesmo porque essa humanidade dessa época sabia que ia acontecer uma treta planetária, e eles deixaram informações de um jeito simbólico no material pedra. Tem placas de ouro também, mas os caras já sabiam que ouro, essas coisas, ia ser garfado. A pedra, e do jeito que tá ali, sim, você vê que não tem, vai passar milhares de anos e o negócio vai continuar lá a mensagem. Ô, Formiguinho, será que a grande treta já aconteceu ou ela tá por vir, cara? Será que a Ucrânia agora é o pontapé da grande treta? Terceira grande treta da nossa era? Então, isso aí é polêmico, porque eu sempre falo, na minha opinião, parcial, ilimitada, eu chamo o que eu faço de exercício de comunicação telepática. Os caras falam, pô, mano, faz 40 anos que você faz esse negócio aí, é traidor da pátria e tal. Aí eu falo, pô, velho, até por conta da Rádio Busão, esse sábado passado aqui, eu fui falar com um psiquiatra. Nunca falei com um psiquiatra na minha vida, meu. Em 59 anos, nunca tive. Fui falar com o cara, falou, eu queria saber algo. Vou te contar uma história aqui de contato telepático com ET, não sei o quê, pra ver se ia surgir alguma coisa que eu pudesse acrescentar, né? Porque, pô, não fumo maconha, não cheiro cocaína, não uso LSD. Então, mas já usou? Essas coisas aí, 40 anos de televisão, né? É difícil passar ileso, né, cara? É difícil passar ileso. Aí, velho, pô, tipo... Falei, pô, o que sobra? Aí sobra só o pior, né? Esquizofrenia, paranoia... Depressão, só ansiedade. desgraceira, né? Aí falei, de repente, eu
né? Porque eu sempre me coloco naquilo lá. Pode ser que a gente, todo o projeto, tenha tido o mesmo contato com uma civilização extraterrestre, que se intitulava aí, esses associados dessa Confederação de Mundos da Galáxia, ou pode ser um bando de louco, porque uma pessoa falar uma coisa e 3.000 falar a mesma coisa, só quer dizer que é 3.000 loucos, né? Falar em titular, cara, se a gente fosse dar um título para essa prosa nossa aqui, acho que seria Formiga das ruas pro mundo, do mundo pro espaço, sem fronteiras. Sem fronteiras. Sei lá, tá ligado? Porque eu até vim, né, pensando assim, nossa, como que eu vou fazer uma escala aí pro Formiga, mas acho que o interessante é a gente nem fazer essa escala. É dizer pro nosso ouvinte, no caso espectador, porque a gente tá fazendo esse registro hoje, né, que esse encontro, ele é mais pra gente apresentar, né, as pessoas e também despertar curiosidade sobre os temas, né, e as práticas que cada pessoa que passa aqui pela Rádio Busão, né, desenvolve ao longo das suas vidas, né? E você, cara, tem algumas coisas que eu quero chegar ainda, né? Você, quando fala da infância, já traz a relação, né, com a ufologia, que é uma cultura forte, né, cara, e que eu respeito muito, né? Eu acho muito louco, eu tenho trocado ideia com vários amigos e falo, Formiga é um cara interessante porque ele traz a ufologia fora do sensacionalismo. Sim. E a gente sabe que, né, não é à toa que os grandes governos aí de, né, lugares, não vou chamar de país, aquele Estados Unidos da América, que aquilo lá é uma organização militar que reúne povos, né, que vieram dentro do processo de colonização a criar aquela identidade, né, que hoje está ali naquele território, mas é um lugar que a gente vê que tem um investimento trilionário, né, cara, em torno dessa especulação, né, de outros mundos possíveis, por vários interesses, mas também essa curiosidade que ela é oficial, né, cara, dentro das grandes instituições do planeta, governos e tudo mais, mas é algo que está no mais íntimo de cada um de nós, né? Se esse planeta embolorou e criou as condições, né, de vida da qual nós fazemos parte, não é impossível que dentro dos sistemas solares existam outros planetas com as mesmas condições, né? E o grande lance né, quando a gente fala assim, o nosso interesse, já te falei isso, né? O nosso interesse de conhecer, né, outras vidas, e a gente sempre fala vidas inteligentes, né? Será que esses outros seres já não nos conhecem e falam, deixa eles quietos lá, não estabeleçam contato, e o que eles chamam de inteligência está longe ainda de... Porque, cara, quem que vai querer colar num planeta que as pessoas estão se destruindo, que já com todas as condições, né, de criar uma harmonia maior, não só bioenergética, mas também psico, né, social para um mundo melhor, e que não faz isso, e que só se estrutura belicamente e ameaça a cada década, tá ligado? Com novas tecnologias que já tem, e há muito tempo, né, capacidade de destruir a vida, pelo menos humana, né, no nosso planeta. Então, cara, né, conta pra gente um pouco desse trajeto de formação sua e começa a dizer como que que eu quero ainda chegar em anedotas que você já me contou, né, da sua formação. Conta qual foi sua primeira formação, né, os primeiros grandes eventos que você se lançou, se Malvinas foi antes de MTV, e faz, tipo, se você pudesse, né, criar uma linha no tempo que explicasse grandes eventos da sua vida, só dá uma pontuada pra gente. Eu, Formiga, nasci aqui na Lapa, tomei contato com a ufologia, em 1974 eu estava em tal lugar, de 10 em 10 anos, 84 eu estava aqui, 94 aqui, 2004 aqui, 2014 aqui, tá. 2024 daqui a pouco, ainda estava na MTV, 94. Em 74? 74, eu lembro até do menino, acho que era o Delfim Neto, era o ministro da Economia aqui, o gordinho lá. Rapaz,
Foi quando, 74 foi quando os dois irmãos Perion, um deles, que era a Verônica, na época era Carlos, inventou de vir para o Brasil, São Paulo, fazer faculdade de marketing. E aí, isso foi por volta de 1976. E aí ele na faculdade de marketing, ele começou a falar as histórias de contato extraterrestre, não sei o que. Aí começou a alvoroçar a faculdade lá, os caras começaram a fazer grupos, né, de contato. E aí começou a rolar a fenomenologia. Naves no céu aparecendo, todo o negócio lá, e começou a crescer essa bola aí, virou o tal Projeto Rama. E eu ficava na minha nessas histórias, eu nem sabia que existia Projeto Rama, então eu ficava naquele grupo da minha mãe lá, que já achava aquilo dava treta na escola pra caramba, porque eu ficava falando um monte de... A gente comemorava o Natal dia 21 de agosto, porque os caras tinham... Aliás, falta um mês pro Natal, pro nosso Natal aqui. Os caras tinham uma informação privilegiada lá que Jesus nasceu dia 21 de agosto, perdão. Jesus nasceu em qualquer dia, ou 6 de janeiro, que já foi data oficial do Império Romano, 6 de janeiro, que era dia dos reis lá. Mas então esse grupo ele tá ligado a uma orientação religiosa e cristã? Não tem religião nenhuma. Necessariamente. Agora... Mas, por exemplo, o Buda também teria um calendário específico dentro dessa reflexão desse grupo? Da pesquisa e tal? Não, o que entra Jesus na história aí entrou depois, em 2009, 2010, porque a gente estava em saídas a campo e supostamente o camarada aparecia lá, né? Que era engraçado, porque eu chegava lá, tava com ET de um lado, Jesus do outro, aí chegava pro parceiro lá e o parceiro saía do mato, que a gente fazia um negócio que chama autocontrole. Você fica dentro do mato lá sozinho e você topa fazer troca de experiências com os ETs, né? Isso não foi esquizofrênico e tudo isso não foi uma baita mentirada, né? Então tinha esse negócio. Aí o cara voltava Se a MTV tinha muita coisa, esse grupo aí não tinha nada para ampliar as experiências de contato, assim, e criar portais, cara? Então, eu digo mesmo química. Não existia. Não, muito isso comum. aí encheu o saco. Puta, o que eu sofri bullying com isso aí, que uma tinha uma conotação sexual, se as pessoas se comiam lá. Eu falei, pô, velho, que não sei de onde saem esses negócios. Se tomava ayahuasca, não, velho. Reuniu muita gente junto e virou uma coisa meio misteriosa, né, cara? A imaginação ferve. E lá, no começo, você falou de 74, no começo, a Delegacia de Ordem Política e Social infiltrava a gente, uns caras cabeludos, nos grupos, porque eles achavam que esses grupos aí eram células terroristas, dos comunistas e tal. E aí, velho, teve 2 caras que eles saíram a campo e teve a fenomenologia, meu. E o ET falou com o cara, velho, com a gente do DOPS. Isso é um clássico na história do projeto, ó. E o cara chegou na outra reunião do grupo e ele e o amigo lá apresentaram a carteira. Falou, nós somos infiltrados para ver se vocês são um grupo terrorista, não sei o que, estamos aqui há 8 meses, não vimos nada de terrorismo, só que o que a gente viu não tem como brigar, meu. Nós vimos acontecer uns negócios que ninguém, não era para estar vendo aquilo. Aí os caras viraram, se converteram, não tinha conversão, né, pro projeto. Lá tinha o bandista, tinha católico, só que chega um momento que o seu circular religioso tem que virar uma espiral espiritual, né? Aí você larga as instituições, porque elas não se sustentam, né? Não tem pé nem cabeça, nada ali, né? Você falou do Buda, o próprio Buda, ele não era budista, né? Jesus não era cristão, né? Mas os caras lá que transforma o que o mestre falava, que era amor fraterno, práticas de respiração, então os caras transformam numa seita, meu. Que não sei quantos anos depois, ou séculos depois, tá todo mundo se matando ao outro, em nome de coisas que o cara nem sabe o que é, né? Então isso é um círculo, né? Que é uma armadilha também. Não tem tempo aqui pra gente discutir isso aí, mas é uma armadilha. Por falar em tempo, 1984,
George Orwell já estava Já tava na lançando, parada, né? E 84. antecipando muita coisa, as teletelas, e hoje todo mundo grudado nas telas, monitorado pelo sistema de dados e investigação permanente, né? Pro consumo, cara. Tava lá, né? Os grandes irmãos hoje são, além do Elon Musk, essa rapa toda aí dos Todos. bilionários do planeta que estão interessados em saber o que a gente quer, né? Comer, beber, vestir. Manter todo mundo naquela frequência lá embaixo para Exato. controlar. Mas e aí, cara? Qual que Pô, é... 84 já tava na TV. Eu entrei em 85, oficialmente entrei na TV Cultura. O que você tinha feito Já- de formação antes pra você seguir nesse meio, cara? Puta, o clássico do radialista da Lapa lá. Metade foi pra cadeia, metade foi pra televisão. Tinha um camarada meu lá que namorava a filha do Roberto Carlos, meu. E aí o cara trabalhava no Fonsecas Gang, que era fazia segurança de show. Aí tinha na Rua Augusta, tinha um negócio que chamava, como é? Circo SP, puta, esqueci o nome do negócio, Circo SP lá, era um circão onde é o Parque Augusta, era um circão e os artistas se apresentavam lá. E esse camarada Edgar Luqueta, tá até hoje, tá trabalhando na Record. Ele era segurança dessa turma aí, que dava segurança pros artistas. Surgiu nesse Circo SP, aí surgiu Paralamas do Sucesso, Kid Abelha, Era pique um circo voador do Rio, só que esse não durou. lá. E surgindo toda essa gente, né? E eu ferrado, desempregado, lascado, o cara chegou e foi falar com o velho. O velho era o seu Fonseca, que dava nome ao Fonsecas Gang, né? Ele falou, pô, meu amigo tá desempregado, você não arruma pra ele ser segurança? Pô, eu no alto dos meus 60 quilos, né? Pô, Fonsecas Gang, Fonseca. segurança. Mano, esses caras deviam ser a máfia do bagulho, né? Arrebentava na... Fonseca só tinha cara gigante, né? Pô, aí até o uniforme era o clássico, que nem de porteiro, né? Aquele paletó e tal. O Ainda hoje, né, o mano? paletó tinha que dar umas 8 voltas na manga, porque o defunto era maior sempre, né? Aí o cara me colocava no alto da última arquibancada do circão lá, que não dava treta nenhuma, né? Porque se desse uma treta, não ia servir pra nada, né? E esse Edgar, ele, através desses meandros aí, dessa história, ele começou a trabalhar numa produtora. A produtora prestava serviço, fazia os piores programas da TV Cultura, não os piores, pior no sentido que ninguém queria fazer, que todo mundo achava chato e o cara abraçava lá. Aí me botou nesse negócio aí, né? Tipo... E aí você seguiu, Que era- então, na TV Cultura eu por um fui tempo. pela via ao invés da via Quem me indica? FAAP, né? Eu fui pela via aprender o ofício, Aprender fazendo. aprender e fazendo, né? Tipo, lá atrás, lá em 1985 oficialmente, mas 84 eu já tava fazendo, eu ia de assistente do câmera, mas fazia assistência de iluminação. Era engraçado, não é? Pô, trabalhava pra caramba, felizão, né? Gente felizão, né? Porque, pô, que legal. E a TV Cultura era uma emissora que você chegava nos lugares, os caras abriam a porta, né? Todo mundo sempre falava essa frase. Pô, eu gosto da cultura, tem programas educativos, não sei o quê. E naquela época a Globo os caras fechavam a porta pra Globo. Já achava a Globo meio vendida. É engraçado, né? Puxa a memória assim. Então, em 84 já era radialista, que é quem trabalha em empresa de radioteledifusão. Já era radialista. Era mó orgulhosão com esse negócio aí. Pô, eu sou radialista. Tinha um cara. DRT Tinha e tal. DRT. Pô, eu gostava daquilo lá. Até hoje eu gosto, né? Foi o que te habilitou pra MTV? E aí conta um pouquinho essa chegada, essa transição Então, pra MTV, cara. É uma coisa engraçada, que hoje eu tô velho, precisando de emprego e tudo o currículo. Eu nunca dei um currículo na minha vida, em 40 anos de trabalho em todas as emissoras, até na Manchete, que já fechou, eu trabalhei. Nunca dei um currículo. Da transição da cultura para MTV, o chefe da MTV da época, que era o Walter Pascotto, ele ligou pros amigos dele lá, que eram supervisor de operações, essa coisa, falou, pô, tô precisando de um cara aí. Bom, o cara tem que ser ponta firme aí, porque
é muita molecada aqui. Se vier mais um cara meio esquisito, vai desandar o caldo aqui. Pô, até hoje eu lembro, aí o Zé Silveira, que hoje em dia ele já deve ter se aposentado, ele virou, fazia a câmera das novelas da Globo, né? Tinha o áudio dele falando pro cara, pô, tô com meu camarada aqui, vou passar, chama Formiga e tal. Velho, no dia seguinte, eu saí da Cultura, que eu era freela fixo lá, né? Via uma produtora, né? Saí de lá e entrei na MTV. E adorei aquele troço lá, porque tava totalmente... Os caras inventaram. Você entrou em algum programa específico? E que ano que era isso exatamente, cara? Puta, agora não lembro Lembra? se foi 90, 91... 89 eu lembro que eu fazia Mas carnaval. era a chegada mesmo, assim. Eles Foi estavam chegada. estruturando a parada, montando equipes. Teve, como é que era o nome da MTV antes de ser MTV, meu Deus? Vou conseguir esquecer o nome da MTV antes de ser MTV. Que aí ela mudou pra... Começou uma fofoca lá que um dos maiores canais de música do mundo, rock and roll e tal, ia vir pro Brasil, não sei o quê. Aí era a bendita da MTV, que era o maior canal de música americano e tal. E você já foi direto para um programa de música? Não, aí fazia o geral. A MTV na época, lá como era tudo junto. Era HBO, ESPN, MTV. Então a gente fazia festival foi legal pra mim, porque eu fiquei viajando pra fazer os festivais de cinema, que foi sensacional aquilo lá. Trabalhava pra caramba, mas aí quando o Rubens Edvaldo Filho assumiu a apresentação do negócio... Que louco, professor de roteiro da USP hoje em dia. Aí ele, a gente trabalhava pouquinho, velho, porque ele chegava, fazia os negócios lá e se mandava. Aí eu lembro que eu ficava com... Eu e o câmera, a gente ia almoçar na Iugoslávia, pegava o trem, ia pra Iugoslávia, o cara tinha uns primos dele que moravam lá, pô, a gente passava o dia e o trem tinha vagão... Pô, nesse momento aí os Balcãs estavam fervendo, cara. O Slobodan Milosevic tava... uma carnificina... Só que terrível. ninguém falava nada, velho. Vocês estavam nesse momento... E ninguém falava nada. Vocês não viram esses grupos armados nada, velho, não nada. presenciaram? Foi como é que se diz? Uma limpeza étnica quietinha. Cara, isso foi terrível, mano. Quietinha. TV abriu? TV abriu. TV abriu. E aí teve... O primeiro nome da MTV, então, foi TV abriu. Aí os caras pagaram os royalties, os layouts, essas coisas todas, e aí virou MTV Brasil. Que a gente achou lá ingenuamente que os salários iam triplicar, então foi o contrário. Aí depois a gente ficou sabendo que a MTV Brasil e a MTV da Índia pagavam o prejuízo das MTVs europeias. Porque tanto o Brasil como a Índia era campeão de venda de LP, não era nem CD. Que foi uma balela que na época inventaram essa moda, né? Do CD. Pô, os LP você pega a música que o Henrico Caruso gravou a ópera lá em 1925, tá funcionando até hoje, né? Cadê o CD? O CD, aquela droga lá, a transpiração do dedo, o negócio não funcionava. Meu, uma fraude aquilo lá, né? Mas em suma, o Brasil pagava o prejuízo da Europa e a Índia. Cara, mas então, né, essa MTV Brasil, ela foi construindo programação com conteúdo estrangeiro nesse primeiro momento e mandando as equipes pra fora. Como é que se diz? Aquela receitona lá. Uma menina bonita e falando da música americana, né? Porque era Sony Music e tal, que era uma briga que eu tinha lá. Falei, pô, não tem africano que canta no mundo? Não tem chinês que canta, meu? Porque tinha lá os top 10, top 20. Pô, do 1 ao 10 era... Não vou lembrar agora, que isso aí faz 200. A Madonna tá fazendo 76 anos agora, ou 67, sei lá. Mas era assim, em primeiro lugar era Madonna, o segundo lugar era uma americana, não vou lembrar o nome das minas lá. O terceiro também era americana, Mariah Carey, não sei o que. Pô, o tempo... Aí eu sempre falo, meu, não tem africano que canta, não tem indiano que canta.
que já era uma briga que eu tinha, assim, de... Mas fala aí, e aí? Não tem chinês que canta? Depois desse rolê lá nos Balcãs, o que você fez? Você volta pro Brasil? Porque a gente fazia o Festival de Veneza, né? Fazer o Festival de Cannes, fazer o festival... Não era nem muito voltado pra música. Você chegou a trabalhar em programas... Não, porque fazia tudo. Trabalhava no futebol de domingo, que eu odiava aquela... Nunca gostei de futebol, minha família nunca foi de futebol. Aí, pô, todo domingo aquela mesma conversa mole. Odiava, porque eu sempre fui pedreiro de televisão, né? Fui operário chique sempre. Então, pô, você passar cabo de áudio no vestiário, todo mundo tomando banho lá, tudo molhado, aquela desgraceira. Eu odiava aquela merda lá. E aquela conversa de futebol, né? Mudavam os personagens, mudavam os times, mas sempre o cara falava alguma coisa. O colega lá entrou meio duro, não sei o que. Era sempre essa frase. O professor falou assim e tal. E aquele monte de paga-pau do futebol fazendo comentários. Aí tinha o programa, acabava o jogo, tinha o programa importantíssimo que falava de um negócio que era um futebol, que não tem nada a ver com esporte. É um truque, né? O futebol é um troço complicado de se discutir no Brasil. Eu também tive por muito tempo esse ranço e eu tô mudando agora muito recentemente, né, meu olhar para o futebol. E também isso vem muito por conta de umas trocas de conversa com um amigo, Rodolfo Valente, salve Rodolfo, que gosta muito de futebol e é uma mente pensante, né, cara? Mano, treta nas ideias, assim, traz uma reflexão nervosa, cara. Não, só te cortando um pouquinho. Mas só pra né, eu queria te lembrar que talvez você tenha visto isso no momento de lançamento, que é o passe livre, né, cara? Que vai falar sobre o jogador e tal, como que ele chama? Que era médico. Ai, caramba, o Casagrande e o irmão do Casagrande, que eles tinham aquele negócio... Cara, esse filme é foda. Tem um documentário chamado Passe Livre, né? Que vai contar essa história, eu esqueci o nome do jogador. Teve a democracia corintiana, que foi um movimento... Que ainda hoje, né, fortalece agora nessa fase bolsonarista, esse pesadelo que a gente viveu. Para lembrar uma fala do meu amigo Rodolfo, que eu já citei aqui, né? O período do Guardinha, cara. Então a gente acabou de passar aí, né? O Guardinha que virou presidente, tá ligado? Então, acho que foi importante, né, cara? Até o futebol, olha que louco, né, mano? Então, vários movimentos, tá ligado? De resistência e que trazem o futebol também, né, como um espaço importante, porque ele reúne uma população gigantesca a partir dos seus times e torcidas, né, cara? E no fundo, ao invés de se enfrentar, como recentemente a mina tomou a garrafada ali, cara. Horrível. Né, a mina novinha, mano, maluco, acho que do Flamengo, né, lançou a garrafa, os estilhaços pegou no pescoço da mina, que nem tá ali, tava lá, foi assistir o futebol e perdeu a vida, cara. E então tem essas complexidades, essas tragédias, né, cara? Mas o futebol é um espaço que hoje, né, por conta dessa discussão com as pessoas, né, mais próximas, eu tenho olhado com um certo cuidado pro futebol. Fui muito crítico. Não, fazer um ajuste, né? Eu não gosto desse futebol para inglês ver, né? A minha vida inteira eu falava pros caras, pô, compra uma bola e vai jogar a bola, meu. Mas não fica lá sentadão tomando cerveja e pagando pau para pessoas que estão ganhando 100 milhões, meu, e nem no Brasil mora, nem imposto no Brasil mora, né? Então esse futebol para inglês ver que eu meti o pau. Agora você jogar a bola eu acho do caramba, meu. É uma arte. Você participou daqueles jogos lá que reuniam os artistas para... Então, isso aí é a ironia, porque eu odeio futebol. Aí o time da imprensa... Como que chamava aquilo era lá? O Rock Go. Rock Go, cara. Mas teve o futebol antes do Rock Go, teve um híbrido que eles estavam fazendo uma espécie de programa piloto que ia ser futebol das estrelas, vários nomezinhos teve. Pô, com quem a gente jogou contra lá? O goleiro era o Leão, Serginho Chulapa, Ademir da Guia, qual que era o outro fera lá, meu? Rivelino. Meu, foi 33-0, cara. Você tá de brincadeira. E assim, existe algum outro número na história do futebol de goleada? E tipo assim, o
o juiz era oficial da Federação Brasileira de Futebol, era sério o negócio lá. Eu lembro que chegou lá no 20º gol, lá a gente subia uns 3 caras tentando segurar o Serginho Chulapa, virou jiu-jitsu, né, meu? E o Serginho, e ele tava, os caras tudo coroa, velho, fumava, parecia que os caras tinham mão de macaco no lugar do pé, meu. Era 1, 2, 3, 4, 5, gol, 1, 2, 3, 4, 5, gol. Eu nunca vi aquilo, velho. E os caras estavam velhos, eram fumantes. Eu ficava imaginando, eu falei, meu, imagina. Tomaram umas brejas antes de entrar em campo. Não, os caras, o Serginho Chulapa barrigudo, cara. Velho, era mágico aquilo. Aí você fala, não, isso aí é legal no futebol. Era mágico, velho. Ô, Formiga, aí, porra, eu já ouvi, eu quero compartilhar com os nossos ouvintes e os nossos, né, espectadores aí, cara. Você me contou uma dessas saídas com a MTV. Não sei se foi aqui no Brasil que você tava com os caras do Fate No More, cara. Era anos 90 ainda. Foi. Ou era fora? Vocês acompanharam? Foi o lançamento do... como é que é lá o... Cara, conta como foi esse rolê of Tools... Como é? Um dia um dia de rei, uma vida de tolice. Era o lançamento desse disco aí, dessa turnê aí. Ah, foi legal, porque um dos episódios... Primeiro, os lugares que eles iam cantar era estádio de beisebol. Vocês saíram do Brasil com essa missão. Fomos pra Chicago lá. Era uma turnê. Era uma turnê, acompanhando a turnê. Os caras num ônibus lá, sensacional lá, o ônibus que eles usavam. E... Puta, o que já de cara impressionava os estádios, assim, que era perfeito aquilo lá, né? Tudo funcionava assim. E a postura dos caras também me impressionou, porque os caras eram extremamente éticos com as fãs. Não vi ninguém pegando ninguém lá. Fiquei impressionado com isso aí, porque eram os caras que assim, o cara estalava o dedo e encheu o quarto de mulherada lá. Os caras não faziam isso. Eu me... Pô, esqueci o nome de todo mundo. Do vocalista e tal. Não tem problema, não. Do vocalista do Fate No More lá. É só a banda, vão lembrar. Pouca gente conhece essa banda. Ele falava italiano, porque acho que a mãe dele era italiana. Então a gente se transacionava meio nesse inglês macarrônico, meio inglês, meio no italiano. O restante da equipe todo mundo falava inglês, lá eu não falava inglês. E o batera curtiu uma camiseta que eu tinha, porque eu era meio protopunk nessa. Então eu não cantava e queria cantar, não sabia desenhar e desenhava, não sabia fazer nada, mas me metia a fazer. E aí eu queria fazer minhas roupas, então tinha umas camisetas de robôs. Mas eram você mesmo que pintava, né? Mas horrível. Se pegasse um cara de 8 anos pra fazer, era aquilo lá. E o cara achou legal esse negócio, que depois de 30 anos eu descobri que eu caí num estelionato lá, desgraçado. Porque ele me ofereceu umas camisetas americanas lá. Uma delas eu tenho até hoje, que o material é bom pra caramba, né? Que era... eu dava minha camiseta lá... Mike Python, o integrante... Eu dava minha camiseta pro cara e ele dava dele pra mim. Aí eu descobri que a camiseta que ele me deu é um negócio que vinha de brinde quando você compra as baterias. E os caras eram tudo bilionário, que a banda já tava ganhando muito dinheiro. Então os caras tinham um container de camiseta, daquela camiseta lá. Eu falei, é tipo ter uma camiseta da Peer ou da Zildjian, né? Pô, aí eu falei, caramba, é o típico nossa história, né, meu? O cara vem com continha, espelho e leva para o Brasil. Eu falei, é isso aí, não mudou leva nada. Ouro, né, cara? Não mudou nada, né? E o cara tinha, sei lá, 25 anos, os caras eram jovens, né? O cara levava os brinquedinhos, velho, pra turnê, que eram action figures. O cara tinha uma coleção de action figures lá. Álbum de figurinha. Não, aqueles bonequinhos feito de resina, de não sei o quê. E tinha os paper toys também, de herói, de Homem de Ferro, caramba. Mas o cara enchia o quarto dele com aquele troço. E um dia eu fui lá, fomos lá passar lá para conversar e tal.
Ó, velho, o cara tava quase assim. E eu só olhando aquela idadezinha do sujeito ali, velho. Porra, é maluco. E aí, à noite, os caras chegaram, aí me deram uma camiseta lá, do Santeria, que era a banda fora do Faith No More que eles tinham. A capa era um monte de criança morta num necrotério, assim, era Pesado. No Moleste los Niños Muertos. Era o nome era a canção tema. Aí eu falei, rapaz, velho. Eu até falei brincando lá pro câmera, pros caras, falei, pô, legal isso aqui, né? Vou usar pra dormir, né? Que é bem leve isso aqui, né? Camisetinha pra você ir dormir, né? Velho, o cara virou as costas, eu joguei no lixo do hotel. Eu falei, não dá pra usar um troço desse, velho. Horrendo aquele negócio. E aí os caras chamaram pra ver um vídeo. Foi engraçado. E eles tinham vozes cordatas, eram todo mundo calmo e tal. Tinha essa pegada de não vi os caras fazendo presepada com mulherada. Então até eu respeitava. Eu falei, não, os caras aqui eu respeito. E eram uns baita artistas, né, meu? Pô, uns baita artistas. Não tinha o que falar mal da musicalidade, das letras. Eles estouraram nos anos 90. Né, não, foi muito legal aquilo. E era bom mesmo, bom. O guitarrista foda, não, assim, os cara, uma banda, banda animal, vocal. Os caras tinham alma, né? Os caras tinham alma. Tinha. Porra, aí o vídeo, velho, era umas minas colocando... Era um Ozzy Osbourne mais comportado. Pô, mas o Ozzy Osbourne é só foguete, né, meu? É isso que é o louco. O Ozzy Osbourne é só foguetório, porque os caras são espertos com essa história de satanismo lá, da grana. O cara não se aprofunda em nada disso aí, da energia pesada ou não. A molecada gosta disso, então vamos lá. Eu mesmo fui um que já fui cabeludo e levava a cornetinha de estanho no Pacaembu pra Satanás falar através da corneta de estanho. Lá já fiz de tudo nessa vida aqui, inclusive esse mico também já paguei. Satanás nunca falou na corneta de estanho. Ainda bem, porque ia desmaiar todo mundo de medo lá, com certeza. Aí os caras chamaram pra ver um videozinho lá. Umas minas pegando os grandes lábios e batendo prego com martelo. Aí, eu não sei se era montagem aquilo ou se era um vídeo mesmo dos malucos. Você via que eram umas coisas meio caseiras. Aí eu falei, o quê, velho? Falei, esse cara me chama sozinho pra ir em algum canto, mas não vou nem a pau, meu. Isso aí vai ser sacrificado. Anos 90, lá. Né? Cara, é que nem o rolê do pós-pornô, né? Hoje que tem uma série de intervenções que são pesadíssimas e rola também, né? Costura, a mina que costurou, né? A genitália, cara, no Rio de Janeiro e tal, e foi perseguida, tem essa onda toda, né, tem um grupo de teatinha, né, que até a gente gravou na MTV, Teatro de Minas Gerais, que era eles faziam o clown, né, só que era maluco, porque o cara fazia com a Gillette, a maquiagem do palhaço, assim, e acabava o show, o cara tava tudo cortado, e o sangue caindo e tal, fomos gravar essa desgraceira também lá, e aí você ia conversar com a menina introduzia uns negócios no ânus do cara, com ele fazendo uma performance de cavalo e tal. Uns horrores, assim. Horror, na minha opinião, parcial e limitada, né? Nada contra quem curte e tal. Você ficou chocado de ver? Era sangueira, ainda tava no auge da AIDS, o caramba. Então era estranho você ficar exposto a sangue ali, pegar um cabo lá e pegar um cabo contaminado, aquelas coisas. Mas tem essas coisas. Ia conversar com as pessoas, os caras educadíssimos, a voz serena. Você olhava e falava, não, pô, se botasse na balança lá quem que era o psicopata, eu ia preso primeiro, assim, né? Não tô dizendo que os caras são psicopatas, mas era, né? Ô, Formiga, nessa altura aí você já tinha passado pelas Malvinas? Então, esse negócio, eu vou falar das Malvinas, é bem breve, porque é um negócio velho. Nem. Então pula, não precisa a gente falar. O que tem a dizer das Malvinas é que jovens heróis argentinos tombaram lá, velho. E Você foi com uma parte de... Era um reforço de enfermaria. Até hoje, né? me emociono com essa gente aí, porque aquilo foi bonito. E foi um... E você, mas assim, você se alistou aqui soldado, né, como qualquer jovem faz. Foi no serviço militar obrigatório.
E participou de um grupo convocado para fazer a base de socorro da... Dirigi ambulância lá. Dirigi ambulância. Dirigi muita ambulância lá, nem um dia sequer. Mas, em suma. Fechou, mas era mais para entender também que dentro desses grandes eventos é muito louco, né? A gente que fica assistindo e depois de 92, né, cara, e a guerra no Iraque e tal, aquela primeira transmissão ao vivo, né, cara, dos bombardeios e aquelas trocas de lançamento de mísseis e tal que a gente assistiu, né, meio que a coisa se naturalizou e hoje você abre, né, põe lá, né, Ucrânia e tal, Rússia, e você vê aquelas explosões, corpos dilacerados e... Mano, a gente tá num nível de brutalidade que é interessante às vezes você passar por né, uma narrativa de memória de quem teve no front mesmo. Eu acho que para além de criticar, né, todos os militarismos do mundo, porque como você fala aí, eu não vou ter essa sua fala, né, na minha humilde, mas, cara, eu tenho uma coisa muito básica, assim, cara, que é um repúdio total a toda organização militar e bélica do planeta, tá ligado? Não é só aqui. É um asco a toda forma e existência militarizada, né? Eu acho que... é uma maneira horrível, porque varre o melhor que há numa nação, né? O cara mais forte e o cara mais inteligente, ele vai e vira carne de canhão, né? Vira bucha de canhão e fica... É isso. Isso tudo não tá desassociado às outras armações que tem aí no mundo, meu, porque é um jeito de você pegar o melhor de uma nação e se livrar dela. Isso não é à toa, não. Não é à toa. E lá, quem tava nas Malvinas eram os Gurkhas. Para quem gosta de teoria de conspiração, os Gurkhas, eles falavam em sânscrito lá. Os Gurkhas eram os guerreiros do Nepal, especialistas em arte marcial, que viraram 3º, 5º e 9º regimento do Império do Exército Britânico, se eu não me engano. E os caras faziam o que antes de começar a matança lá, e eles eram especialistas em se infiltrar nas trincheiras, meu, e o dia amanhecia, tinha 5, 6 companheiros lá com o pescoço cortado que ninguém tinha ouvido o que tinha acontecido. E eles falavam, aqui vão os salve a deusa Shiva, que é aquela meio... deusa Shiva não, aquela deusa que tem os colares de cabeça humana, casca grossa pra caramba. As mortes que eles faziam eram um sacrifício dedicado a essa deusa. Então tinha também um pouco de feitiçaria lá, magia negra, seja lá o nome que as pessoas vão dar. Tinha um pouco disso enfiado nessa história, né? E essa coisa é muito ligada com a família real britânica, esse tipo de associação esquisita, em suma. É um péssimo. Grandes heróis lá morreram, jovens e... por conta de político, que a Argentina também era o Gualtieri lá. Quando você está enrolado politicamente, o que você inventa? Uma guerra. No dia seguinte está o país inteiro do seu lado, né? Você inventa um inimigo, aquele truque de sempre, né? Você inventa um problema, aí apresenta a solução do problema, faz aí... tudo o cara cria mesmo e apresenta a solução do que ele mesmo criou. Em cima. O matadouro político de seres humanos. Uma desgraça. Né, cara? Firmeza, cara. Acabou mandando a ideia. Num resumo apertado, mas já para quem tá nos escutando aí, né, já dá para ter aí uma imagem do que foi esse momento. Agora, Formiga, a gente falou de MTV e tudo e não dá para deixar de falar daquilo que todo mundo te reconhece muitas vezes aí, que é a passagem pelo Hermes e Renato, aquela papagaiada, né, cara? Que foi isso na sua vida, meu irmão? Que tem essas coisas, você passa, fudeu, né, mano? Os caras lá, o mano do Hermes e Renato, cara. Cara, aquilo foi muito legal porque foi uma brincadeira. Como é que funciona a brincadeira de criança? Você pega um tijolo e faz vrum, 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 o tijolo é um carrinho. E todo mundo que tá na roda ali, cada tijolo é um carrinho e funciona assim. O Hermes e Renato era isso, meu. O porrete era de isopor. Quando ia cortar a cabeça do cara, você via que era um boneco lá que de repente
a cabeça era um cabeça de manequim de isopor. E todo mundo adorava esse negócio, porque as pessoas fingiam que aquilo era verdade, né? É o truque da coisa funcionar, né? E era tudo tosco, né, meu? O orçamento do Hermes e Renato era um dinheiro de pinga lá da TV, né, meu? Eu lembro que gastava mais grana com pilha dos microfones de lapela, que dava, parece que dava 15 mil réis lá da época, né? De orçamento só de pilha, né? Que eram uns microfoninhos de lapela, da Sony. Propaganda gratuita aqui pro lapela da Sony. E o orçamento da pilha era mais caro que o da rapaziada toda, do salário de todo mundo. Então era engraçado, né? E causou umas invejas lá dentro da TV, né? Porque tinha os caras já consagrados, não precisamos falar nome e tal, mas já tinha os caras. E aquela diabo lá chegava no horário do Cacete Planeta, que tinha 15 redatores. Pô, o Hermes e Renato dava pau nos caras, meu. E a audiência da MTV era assim, sempre dava traço, né? E quando dava traço, parece que era 10, 25 mil pessoas que estavam assistindo, os caras abriam champanhe lá, comemoravam, né? Porque na Globo dava sempre 30 milhões, 40 milhões. Aí no Hermes e Renato começou a dar uma vez lá deu 67, 70 mil pessoas. Pô, os caras virou... Você gostava também, né? Ah, gostava dos moleques pra caramba, gostava geral do Bruno Sutter, todo mundo, velho. Os caras, o Fausto Fante, que era o cabeça do negócio, né? E eu entrei nessa aí porque ninguém queria gravar a molecada, né? Os radialistas velhão são meio preguiçosão, assim, né, meu? Chega, o cara já sabe como é que é o andar da carruagem, então ele vai, pô, vou fazer um negócio aqui que eu toco a marreta 2, 3 horas e já vou pra casa, né? E ali o Hermes e Renato, velho, vai embora, né? Não acabava nunca. E ninguém queria fazer. Aí os caras falavam, pô, manda a equipe dos passivos lá, porque a gente tinha a fama de não arrumar confusão, né? E ser meio gente boa, meio gentil. Isso, então vai os passivos, eu chamava a gente dos passivos. Tinha os galácticos, que eram os caras que escolhiam os programas lá, os filé mignon, e tinha os passivos lá, eu era dos passivos. Pô, aí os caras sempre me viam com o caderninho, que a minha vida inteira eu tenho um caderno que eu fico escrevendo besteirada lá. Aí um dia lá o Bruno tomou o caderno na minha mão, começou a ler. Porra, meu, precisamos falar esses negócios, deixa a gente falar isso aqui no programa. Aí não sei quem foi o Fausto, falou, mas pô, então tem que pôr Formiga pra falar. Porra, aí fiquei fazendo lá momentos de reflexão por Formiga. Eu falei, bom, eu falo, mas vou falar todas as besteiras que eu quero falar, né? E ajudava nas invenções, lá escrevia os roteiros de invenções lá, aquela besteirada lá, né? E aí você levou todo esse acúmulo de vida ali para os momentos mais lúdicos mesmo desse programa. A brincadeira era séria também, né? Não, eu mexi até com coisa sagrada na minha vida, que é essa coisa de ET, né? Fizemos o ET foi currado na floresta lá. Os caras encontraram o ET na floresta. Olha o ETzinho, Ô ETzinho, vem aqui, pô, curraram o ETzinho, bicho. Até nisso, o pessoal do projeto falou, pô, isso aí é um desrespeito, mas, pô, você que tem toda essa experiência dessa história. Eu falei, mas os caras dão risada também, meu. ET também dá risada, bicho. Pô. Mas depois eu entendi, meu. Porque os caras estavam pesado, cara. Estavam num nível. Hoje, mas eu tô com. Se hoje aí vamos falar, mano, isso aí é estupro intergaláctico, né? Não, intergaláctico. E hoje em dia eu sou um cara que já faz uns 20 anos assim que eu faço mantras para manter frequência vibracional correta. Então, cuidado com o que você pensa. É a velha história. Cuidado com seus pensamentos que eles vão virar palavras. Cuidado com as tuas palavras que elas vão virar atos. Mas a MTV né? não tinha muito tinha aquela TV macho, né, cara? Imagina uma TV macho ia todo mundo preso. Audiência hoje, ia todo mundo preso. Ia tomar pau, porque, cara, tem um espaço importante hoje, crítico, né, nos meios de comunicação, e tem a ver, inclusive, com essa... com esse barateamento também e essa disponibilidade que criou novos acessos e permite a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Então, acho que essa junção que você fez com essa turma aí nesse momento
né? Trabalhou, digamos assim, acho que muita coisa ali passava com certa, né, certo descompromisso, despolitização, Sim. né? E mais um foco no entretenimento, né? E na busca mesmo barata de audiência, cara. Assim, sem, né? E a sociedade, o pessoal não gosta que fala isso. A televisão que é isso. Ou vocês têm audiência ou corta. Então, Cabeças serão na MTV o cortadas. bom era o oposto disso, né? Não tinha audiência nenhuma. Então o André Weissman, que era o presidente, pô, faz qualquer merda aí. Podia fazer qualquer merda. Aí qual que era o carro-chefe da TV? Era a Sony Music e todo aquele cardápio de videoclipe americano, né? E aí aquilo era o carro-chefe. Aí como precisava encher um pouco de linguiça com coisa nacional, aí os caras mandaram. É história de Cinderela, meu. Os caras mandaram uma fita VHS pro presidente da MTV, que na época era o Mantovani, era o outro André, o André Mantovani. O cara viu aquela tosqueira lá, porque o Fausto, o Bruno, todos eles lá faziam isso quando eram criança, meu. Um lá gravava com VHS e os caras mandavam bala. O cara adorou aquele troço, meu. Aí mandaram a gente lá e ninguém queria ir porque falou, puta, esses troços. Aí foi a equipe passiva lá. Chegou lá, puta, os moleques piraram, né? MTV era um sonho de consumo geral. Tinha pego a juventude aqui, Porra. né, meu? A galera ligada à música tava amarradona também nos programas, nesse espaço. Porra. A gente teve KLJ, né, cara, como LJ. VJ do bagulho, assim. Eu então, trabalhei em todos os Yo Rap. caraca, Trabalhei todos. tava na técnica ali. Trabalhei na técnica lá. Pô, Então, trabalhava, tiveram, velho. e pensando trabalhava. assim, momentos felizes também, para simbolizar aqui, né, de memória sua, um momento de auge e uma memória feliz desse período na MTV, cara. Pô, teve o Duque. O cara da Surf Music, Duque. Puta, Duque, como é que é o nome do cara, cacete? Fez o. Fez a música do Batman. Puta, bom. Ele foi lá fazer um negócio com uma entrevista com o Fábio Massari. Aí ele acabou a entrevista, tal, o pessoal apagou a luz e tal. A luz de gravação, deixou só as luzes pilotos lá. E ele pegou a guitarra e começou a fazer umas brincadeiras com o Fábio Massari. E eu tava na mesinha, uma mesinha Shure. E pumba, meu, requizão lá, né? Falei, porra, olha isso aí, o cara dando um show. Velho, deu mais 1 hora e pouco o cara trocando ideia com o Massari, fazendo música. E era o pai da Surf Music, né? O cara era conhecido como o pai da Surf Music. Puta. E a gente gravou esse troço. E eu tinha essa fita em Umatic, meu. Ficou comigo até poucos anos atrás. Aí quando teve a história de virar morador de rua, minha biblioteca, tudo isso aí foi pro vinagre, né? Mas eu tinha essa fita com esse material. Caraca, Formiga. Nossa, e é muito louco você falar isso, né? Porque eu acabei de te pedir pra lembrar um momento, né, assim, feliz, assim, de auge. E aí você lança, acho que é a terceira vez que você fala sobre isso. Cara, mas foi um momento feliz. Em seguida a MTV, né, acaba encerrando sua história no Brasil e é com o fim da MTV que você passa para a situação de morador de rua, cara? É logo nessa transição? Não, eu saí da MTV em 2000, né? É tranquilo para você falar sobre isso, mano? Aí eu caiu minha casa em 2009. Mas outra coisa legal que teve... Black Sabbath no Philip Monster que teve, que até a gente já conversou com o Dio no vocal. Eu tava teimando que era o Ozzy Osbourne e não era, meu. Era o Dio. É o Dio, a gente tem eu tenho essas fotinhos. Eu fui nesse show 92, cara, Ibirapuera. Eu tenho essas fotinhos aí com o cara lá do lado, com o Bill Ward, o batera, e aí eu descobri que o Bill Ward lá, o batera, ele gostava de Van Gogh. Aí eu fui até o MASP e comprei uma camiseta dos Girassóis. Pô, o cara fez o show com a camiseta, velho. Que demais, hein, cara? E chamou a gente pra tomar cerveja, o caramba. No fim, reza as más línguas
Diziam que o cara gostava de moleque, né? Então, É mesmo? então na realidade, tava sendo um flerte ali, né? Não Eu sei, não cara. Eu sei. nunca ouvi falar isso do Bill Ward, não. Eu também nunca Mas ouvi também é um falar. cara lá do outro lado do planeta que eu não tô muito interessado, além de Tam- ouvir o Black Sabbath, cara. e também não. Bom, eu sei que acabou a noite e ninguém me comeu, nem comi ninguém. Então, eu acho que é tudo língua comprida Ainda bem que da eu tava na rapaziada. multidão lá É, embaixo, só assistindo, cara. Se ele cai com essas ideias lá, os caras Mas- moem ele. Mas eu adorava Black Sabbath, né? Sempre gostei, porque teve aquela história de tinha os Beatles, mas aí você pegava a letra. Se eu falo isso aí, vão me tacar fogo, né? Nunca gostei de Beatles, meu, pra ser sincero. E os caras falaram, você é um puta ignorante. Então eu falei, deve ser mesmo. Mas na minha opinião parcial e limitada, eu ouvia Black Sabbath, gostava de Black Sabbath. Pô, então lá no show, meu, com os caras, meu, não tinha ingresso ali que. Outro momento feliz, né, cara? Felizaço, meu. Não, mas foram muitos, meu. Momentos assim de boa realização de trabalho, de você fazer a microfonagem via aérea, e aí as pessoas no dia seguinte falam, pô, você usou uns 7, 8 lapelas lá? Aí você, pô, não, velho, fiz no braço. Vum, 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 vum. Pô, então tava bom pra caramba o negócio, né? Mario. No martelinho, o cara tá falando, já vem aqui se aproximando. Eram momentos felizes. O primeiro abriu pro rock, eu tava lá também, em Recife. Então a gente viu surgir Fred 04, Nação Zumbi, Chico Science. A gente não tinha verba de hotel, a gente dormia na casa da namorada do Chico Science. E a MTV dava um golpe, né? Ela não tinha grana para bancar uns repórter, então botava o músico como repórter, né? Então o cara trabalhava de graça e tirava uma chifra também, porque, pô, tô na MTV, não sei o que, era tudo momentos felicíssimos, né? Com o Otto, né? Figuraça, meu, cara pensante também, cabeça pensante. Fiz uma entrevista recentemente, fiz áudio, o Fernando filmou, fez a câmera, e o Otto falou sobre pandeiro, cara. Eu fiquei espantado. Não, E tocou um pandeiro ainda, ele é pedrada, cara. Falar nisso, a gente ficou de bater um papo com ele e fazer uma conversa com aqui na Rádio Busão. Vamos ver se a gente Pô, consegue. tomara, ele é um cara Ele e o Tom sensacional, Zé, meu. cara, dois nomes aí Pô, que a gente quer trocar uma ideia. Eu participei da história dele de ir pra França lá atrás de uma mina lá, que ele foi atrás de um grande amor, o grande amor não deu certo, o cara ficou por lá mesmo, e hoje fala francês fluentemente e tal, virou a vida dele esse negócio de ir pra França lá. O abril pro rock, a gente ia no Alto Zé do Pinha, que era uma favela bem barra pesada, assim, depois virou favela hollywoodiana, mas na época era barra pesada. E os caras, velho, cortava a tampa do fogão pra fazer guitarra. E aí o cara chegou lá um dia lá, dois caras, os caras da capoeira gigantes. Assim, o cara pegou no meu braço, assim, apertou meu antebraço, eu não conseguia abrir a mão, velho. Sumiu o sangue da mão. O cara falou, ô rapaz, esse equipamento aí é caro, aí dá pra comprar um carro, não sei o que. Eu falei, ih, rapaz, já era, né? Falei, já era. Pô, aí veio o chefão da parada lá, falou, meu, os caras da MTV, não sei o que, blá blá blá. Ô, Formiga, dá sua carteira aí. Eu falei, puta, carteira que não tinha dinheiro, mas tinha os documentos, que era mó trabalho, né? Cara, o cara fez eu botar a carteira em cima de um carro abandonado que tinha na favela. A carteira ficou o dia inteiro lá, pra mostrar que ninguém ia pegar, né? Aí no fim do segundo, porque a equipe da MTV era fogo, era tudo branquinho, né, meu? Não era riquinho, né? Nunca fui riquinho, mas era tudo branquinho, então aí, pô, você tá Passava os apertos na quebrada, né, Você cara? tava na quebrada, aqueles caras, né, Rodrigo Menck, pô, tudo os caras branquinhos, aquele negócio. Aí o cara chegou, pô, eu recolhia, eu subia no poste, coisa que eu nunca fazia, né, meu? Pra puxar o gato do poste, meu. Se eu fizesse alguma coisa errada lá, eu ficava grudado no poste, né? Aí o cara falou, rapaz, vocês ficaram o dia inteiro lá, eu vi o Formiga, botou a mão na bosta, aí, pô, esgoto aberto, velho. Puxou o cabo com os caras. Você vê a alegria do cara, que ele fala. A gente faz isso. Na nossa última entrevista, a gente tava puxando também, no meio da lama, o caraco. Ainda hoje, cara.
Tamo aí. Rádio Busão tá na rua, né? É Não legal, o né? estúdio é ambulante, mano. É lógico, a gente trocou essa ideia ainda. Lembramos do nosso mano Dimas Reis, que passa um aperto puxando o cabo. Salve Dimas, Preto Império aí, ó. Brasilândia, tempos de pandemia. Porra, deu ruim pra ele puxar um cabo num terreno baldio lá, mano. Imagina. Veio fresco, barro. É sempre assim, né? Porra, a gente ficou triste, cara. Ele passou mal. E pandemia, né, cara? A gente fazendo com transmissão de antena e tal, FM, né? O nosso cinema na época. E para as pessoas das casas assistirem. E aí, mano, veio premiado o cabo, cara. Cabo de energia. Um momento feliz. E aí é onde lavar a mão, mano. A gente moscando. Então, e onde come? E onde ferra, toma passa água? o dia inteiro no rolê, não tem ó, as garrafas de água vazia, o caraco, tá ligado? Aí que a gente se dá conta, mano, a gente é mão de obra farta e barata pra cultura dessa porra de cidade do país, mano. Sim. Veneno, a gente paga os venenos, né, cara? O lado feliz. Pô, os caras da favela chegam no segundo dia e falam, vocês ganharam o respeito da gente, que eu vi que vocês se mataram aqui pra essa fotografia sair bonita. O Formiga, você vê na cara dele que ele fica feliz que ele tá falando que ele botou uma luzinha que parece o pôr do sol na parede do barraco, não sei o que. A gente vai olhar lá, fomos olhar no monitor. Pô, o barraco tá bonito pra caramba, meu. Com essa luz aí que ele fala um tal de chiaro escuro, que os caras nem lembram como eles pronunciavam o chiaro escuro e tal. Aí você fala, legal, né, velho? Porque você está fazendo um trampo bonito para quem não tem grana, blá, blá. Não importa que tudo isso era colonialista, MTV americana e o caramba 4, mas para aquelas pessoas a gente estava fazendo uma coisa de amor e de respeito. E pelo nosso trabalho também, fazendo bem feito. Então teve milhares de momentos felizes. Seja né? como for, né, mano, a gente tá aí hoje criando esses espaços independentes, né, alternativos, e eles são às vezes micro, né, estúdios ambulantes ou vários espaços na periferia hoje, né, vários coletivos têm suas bases próprias, algumas são, né, permanentes e com endereço fixo, outras são como a gente, tem muita coisa acontecendo itinerante na cidade. Formiga, nós estamos, né, pelos limites já deu, de tempo que a gente tá com a nossa programação, cara, e para não estender muito mais do que as outras entrevistas, a gente está caminhando aí para o fim. Mas, né, duas coisas, cara, eu queria saber, né, o que você está fazendo nesse momento, né, o que sobrou dessa experiência toda que você redesenhou na sua prática atual, né? E como as pessoas fazem para chegar até você. Porque ó, a gente está aqui, né, com o nosso Instagram da Rádio Busão, a gente vai ter o Spotify com a programação e nós vamos fazer um programa e tocar todas aquelas músicas que você já fez a playlist para nós. Sensacional. Né? Então, nós vamos ainda fazer, segundo momento. Tem Raul Seixas, a Amália Rodrigues, a dama do fado cantando Senhor Extraterrestre. É sensacional. Então, Rony Von. Esse é o complemento, né, cara, de toda essa produção artística que traz esse tema também e traz de uma forma muito bonita, né, cara, em uma variação aí de gêneros muito grande. E é isso, né, cara? Acho que além das pessoas te conhecerem a partir dessa janela da Rádio Busão, cara, diz pra gente, né, como te achar, qual é o contato. E aí, pra fechar, mano, né? Ella Fitzgerald também. Ela fala de dois homenzinhos verdes que vieram e fizeram as coisas que os humanos fazem aqui. Ela desceram nos Estados Unidos, era jogar beisebol e comer hambúrguer. E os ET acharam uma droga, tudo isso, e voltaram. E ela Fitzgerald cantando maravilhosamente. Historinha de ET na música. Nós vamos escutar isso na programação Rádio Busão, cara. Pô, sensacional. Vamos fazer no ar. Tem lá. Levanta a antena, nossa bandeira Sérgio pirata. Murilo se apaixonou com uma cúmbia chamada Marcianita. O cara se apaixonou pela Marciana. Lá também não deu muito certo o negócio. Olha, eu vou falar, é engraçado. Eu sugeri esses daí, não pela qualidade musical, porque eu gosto de um barulho, pra ser sincero, eu gosto do noise. Será que se a NASA e todos os observatórios do planeta cantassem mais, o contato não seria mais rápido, cara? Então, é o que você falou. falou. Ao invés de associar essa merda toda, né, de segurança nacional, militar. Não, mas
Um dia, Isso olha, assusta qualquer um, né, cara? eu nunca falei de ET assim, escancaradamente, nunca, meu. Nunca botei a cara pra bater, porque a vida inteira eu sofri bullying dessa história. Agora eu resolvi botar a boca no trombone. Lá atrás, os caras falaram, pô, nós vamos abrir um blog pra você. Era na época do blog, né? Não era nem vlog, era blog. Tá bom, pô. Aí você escreve os negócios lá. Chama Sonhadoria Paulista de Tudo. Tem 15 anos, 4 pessoas leram aquela besteirada toda que eu escrevo. Tá no ar. Tá no ar, meu. Sonhadoria Paulista de Tudo. Então digitar ali no Google Sonhadoria Paulista de Tudo, vai achar o seu blog. 1 milhão de textos com essa bobageira toda que eu falo de ET. E agora eu tô alfinetando o Jeová. Minha briga agora é com o camarada aí. Então eu tô botando lá peculiaridades da religião. Já meti umas 18 peculiaridades lá. Porque Arrumou briga. Porque tá na hora mesmo da galera sair do circular religioso e ir pro espiral do espírito, né? Que é você evoluir. A galáxia, ela anda em espiral. Spinoza, né, cara? Eu li uma história do Spinoza um tempo aí de universidade, ele tinha isso, né? A natureza... um sagrado na espiral. A natureza, ela é espiralada. Nada é circular. O circular, o que é? Pô, você fica naquilo lá. Pai Nosso, Ave Maria, não resolve nada. E porque é uma metodologia de controle, né? De massa. Aí você falou, pô, o que mudou na minha história com essa Cara, e se as pessoas esperam o Jesus voltar, qual o problema de você esperar, né, um contato com algo que ainda não conhecemos, mas que tem a possibilidade talvez maior, né, do que as entidades religiosas criadas pelas narrativas sim. aí, né, de certos domínio, grupos. Né? De domínio. Então, Tudo. cara, e você espera esse contato ainda vivo? Então. Hoje, com toda a tecnologia e a capacidade de avanço da investigação, né, interestelar e dos sistemas solares que está aumentando, né, cara? Inclusive com robôs que não tem mais a tripulação humana vai ser preservada e os robôs, a inteligência artificial e tudo mais que está aí, já está criando distâncias de investigação cada vez maiores. Ou seja, novos planetas, novos sistemas solares vão ser explorados com mais, né, elementos ali, cara, dessa pesquisa que vão trazer pra gente a possibilidade ou não de outros planetas com as condições que o nosso tem. Você espera que isso aconteça ainda na nossa geração? Eu sou suspeito de dizer, porque a minha convicção é que o contato existe já faz tempo. Essa é a minha convicção. Aí, o que eu notei nos últimos 5, 6 anos pra cá, é um bando de ministros de defesa de Canadá, de Estados Unidos, de França, não sei o que, falando que os Estados Unidos tem base lá com os caras, não sei o que. Algum piripaco tem aí, né? Agora, a minha experiência pessoal, que eu vou de novo falar parcial, limitada, a vida inteira teve contato com esses caras de interação que eu tenho até hoje. A gente pode dizer que tem amigos intergalácticos aí. Que passa também por uma relação mediúnica, digamos assim. Essa palavra acaba levando muito para coisa religiosa, mas no sentido de você criar um contato, né, além do físico mesmo. É quase uma... Mas o que você falou da metanoia, eu não conheço esse termo, não sei se está por aí. Então, o que é a mediunidade? Mediunidade, os caras tocam um sino lá fora e aqui embaixo, e lá fora e embaixo são palavras, né? Porque não tem... As frequências vão... não tem embaixo nem... O cara toca um sino lá, o que é o médium? Ele percebe alguma coisa. E dessa alguma coisa ele faz um bocado de bobagem. É isso, meu. Até Chico Xavier errou e era um gênio nesse negócio. Até ele errou, até o Bezerra de Menezes errou e tal. Bom, eu que sou um cretino, amor, eu sempre falo isso. Na minha opinião, parcial limitada. Eu tenho uma experiência. Pode ser loucura? Pode. Fui até em homenagem à Rádio Busão, que adorei
tá nessa história aqui do Rádio Busão, que é uma ideia incrível. Pô, fui falar com um psiquiatra lá para tentar ver se eu pegava alguma coisa para passar menos vergonha. Aí o cara falou, ó, não importa se aconteceu, se você sonhou, se isso, aquilo, são riquezas da vida. Aí eu gostei desse negócio. Eu falei, então tá bom, então eu vou expor ali as riquezas da minha vida. É isso, né? Não tá tendo um efeito de psicopatia, de fanatismo, porque eu não sou fanático. Eu sempre fico olhando esse negócio, olha, eu tive essa experiência assim, mas não sou dono da verdade. Não, cara, eu acho que é até importante dizer isso, né? Que a escolha de a gente discutir sobre ufologia e essa pesquisa, né, e defesa que você faz do contato, né, além aqui da humanidade, da Terra, né, essa coisa com outras vidas, né, num outro plano aí de existência e tal, ela foi nossa, cara, porque esse tema ele é super interessante, né? A questão da verdade ou não, tá ligado, empírica da coisa, ela não vai... Não adianta você trazer um dado, um pedaço de qualquer coisa aqui e falar isso é de um extraterrestre. Pra gente o interessante é discutir isso e com o respeito que você pode discutir qualquer religião, porque também é metafísico. Sim. A gente está falando de algo que você não consegue comprovar materialmente. Agora, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Nem tudo é permitido, mas tudo é possível. Mas tudo é possível. E a existência de vida em outros planetas e sistemas, ela, cara, a nossa própria existência já comprova, né, essa possibilidade. Stephen então, Hawking falando sobre isso. Seria uma arrogância enorme achar que só nós somos os seres vivos e pensantes, né? E até, cara, todas as outras formas de vida no planeta têm sua própria comunicação e, né, sua forma de existir coletivamente, em grupo, o que garante a existência de cada uma dessas formas. Então, Formiga, meu mano, você é louco, essa é a primeira edição da Rádio Busão, tá ligado? A milhão pelas ruas de São Paulo. Vendeu o peixe rapidinho. Manda. Galera, sonhadoria paulista de tudo. Escrevo um monte de bobageira lá sobre extraterrestres, sobre tudo que você possa imaginar. A minha opinião parcial limitada, não sou dono da verdade, mas tem lá um bocado de bobagem que eu pesquisei muito, em 40 anos pesquisando. Então as bobagens lá é bobagem, mas tem coisa interessante lá, tá bom? E faz essa gentileza, porque tem 15 anos que tem o blog e 4 pessoas leram aquilo lá. Então vamos aumentar, eu tô com uma meta aqui, vamos tentar aumentar para 8, aí eu vou morrer feliz. Falar, pô, 8 caras lendo aquelas bobagens lá que eu escrevo e penso e vivo desde 1974, que é quando eu tive o contato. Da hora, Formiga, muito obrigado, Rádio cara. Busão. Nós. Tem aí uma população aqui hoje que a gente teve uma plateia aqui nas ruas, como chama a viela aqui mesmo? Travessa Alberto Moravia. Travessa Alberto Moravia. Da hora aqui, valeu, Zona rapaziada, Norte. por vocês estarem aí fortalecendo, molecada aí, né, interessada no que Zona tá acontecendo. Norte. Nós também estamos, né, aí com os nossos canais de comunicação aí no ar, então você pode seguir a Rádio Busão lá no Instagram, a gente vai ter o canal próprio no Spotify, onde vão acontecer as programações gravadas e editadas que a gente circula pela rua, né, ao vivo na rua, o gravado depois é finalizado e vai estar lá para todo mundo conseguir escutar onde tiver, sacou? No radinho, ou você escutar na sua televisão, porque dá para fazer isso, essa conexão, você escutar, né, no seu, eu ia falar Walkman, não tem mais, põe o fone de ouvido aí, escuta pelo seu celularzinho aí, ó, 5G e tudo mais, certo, molecada? Rádio Busão nas ruas de São Paulo pro mundo, Ricardo Formiga, mais uma vez. Eu agradeço. Só agradecemos, aliás, cara. As pessoas que estão antes de mim aí, só tem fera. O único idiota aí da Rádio Busão que tá falando fui eu aqui. Nada disso. A mulherada, rapaz, que eu vi as entrevistas da mulherada lá de tirar o chapéu. Então, é uma grande honra estar aqui. Agradeço muito a paciência de todo mundo, porque aqui era um pedestal que não era para um cretino que nem eu tá, mas estou. Então, eu tentei defender a minha bola aqui com o mínimo de dignidade. Rádio Busão. É nóis, no ar.